Oi pessoal, hoje eu vou trazer um assunto aqui para vocês super importante, mas que sempre deixa pai e mãe em pânico, por isso que eu resolvi trazer essa informação. A gente vai falar hoje sobre desafios violentos ou perigosos, e os desafios violentos sempre chocam pai e mãe. Porém, entre jovens, eles são vistos como brincadeiras divertidas e até engraçadas, mas a gente adulto sabe que de brincadeira isso não tem nada. Causa danos à saúde dos nossos filhos e até coloca em risco a vida dos nossos filhos. Porém, esses desafios, eles são divulgados sim, inclusive na internet, através de redes sociais, por crianças e adolescentes, ou até por influencers, que às vezes querem ganhar mais seguidores, atingir mais popularidade, fazem esses desafios e acabam estimulando que os nossos filhos que consomem esses conteúdos façam também. Ou algumas vezes eles são propagados através de grupos de WhatsApp, dos amigos, né, dessas crianças ou adolescentes, ou quando eles têm contato presencial na escola ou em algum lugar. Então a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Mas uma questão que é muito importante é a gente pensar um pouquinho sobre por que um jovem, né, uma criança ou um adolescente aceita um desafio desse. E sabe quais são as razões disso? Muitas vezes é a curiosidade, né, para saber o que vai acontecer, se vai conseguir, se não vai conseguir. Algumas vezes é a pressão dos amigos que pressionam ali para que seja feito, provocam, né, para que a criança ou o adolescente aceite fazer esse desafio. Muitas vezes é a falta de noção dos riscos, eles não têm noção do quanto aquilo vai ser danoso para a saúde ou para a vida deles. E algumas vezes é pela coragem de dizer não. Eles acabam ali tentando agradar os próprios amigos, conseguir uma popularidade e acabam não dizendo não, não tendo coragem de dizer não. Mas aí vem a nossa reflexão, né? O que nós, pais e mães, podemos fazer? E aí eu vou começar dizendo que vocês não devem fazer. Jamais propaguem um desafio violento. O que eu quero dizer com isso? Esses desafios que eu citei aqui para vocês, ou qualquer outro que saia na mídia, porque vira e mexe um adolescente faz um desafio e isso acaba saindo na mídia, não deve ser contado dos pais para os filhos. Por quê? Porque você acaba contando, publicando, divulgando ainda mais esse desafio, acaba estimulando a curiosidade do seu filho, ou até para que seu filho leve isso para os amigos dele e até estimulando que eles façam isso. Então, jamais conte para os seus filhos sobre qual o desafio do momento. Isso não deve ser feito jamais. Mas então, o que vocês devem fazer? Primeiro, no diálogo, ter o diálogo sobre consequências de algumas ações, né, que você vê na internet ou que seus amigos te provocam. Então, assim, nós temos que conversar sobre aceitar condições de amigos ou aceitar desafios de amigos e as consequências que isso pode acarretar. Também precisamos conversar e estimular a coragem de dizer não. Muitas vezes a gente tem que dizer não, nós pais dizemos não e a gente tem que estimular nossos filhos a dizer não. E é muito importante conversar com os nossos filhos que em algumas situações eles vão ter que dizer não para se proteger, para não ficar numa situação ruim, para não causar algum dano a outrem ou a si próprio. Então isso é extremamente importante, o estímulo à coragem de dizer não. E a gente precisa também estimular os nossos filhos a ter pensamento crítico, de desconfiar, de pensar nas consequências antes de fazer, para que não caia aí nessas condições que alguns amigos podem colocá-los. Fazendo isso, esse diálogo contínuo, porque não adianta você correr lá e só falar quando sai o desafio do momento, quando alguma criança foi machucada ou quando atentou contra a própria vida. O ideal é ter essa conversa com os filhos e vira e mexe voltar nesse assunto para falar, olha, sabe, as consequências, continuo dizendo da importância de dizer não, continua esse canal aberto de diálogo dentro de casa, caso alguma coisa aconteça, caso você esteja em dúvida sobre alguma situação, para você poder contar aqui com a gente dentro de casa, isso é extremamente importante. Então, o que a gente precisa fazer é prevenir, preparar os nossos filhos para situações que eventualmente venham a acontecer ligadas a desafios violentos ou, né, perigosos, para que eles estejam preparados e não caiam aí nessas ciladas que a gente sabe que acaba acontecendo. Tá bom? Então, estimulo vocês a conversarem com os filhos de vocês de uma maneira simples, um diálogo aberto do dia a dia, respondam as perguntas que eles eventualmente tenham, não contando quais são os desafios existentes. Combinado? Vamos lá, agora é com você.